Boa noite a todos e a todas. Hoje nós estamos fazendo um programa em gravação e, por essa razão, nós não vamos ter a participação das pessoas que nos assistem. Esse programa será colocado no ar no dia 22 de junho, na próxima quarta-feira, quando nós, hoje, estaremos debatendo um tema de grande relevância, que a gente vem já conversando sobre ele, que é a questão da importância da atividade física para a saúde do indivíduo. Nós temos vários pilares quando a gente fala de saúde, que é a questão da nutrição, né, da alimentação, a questão da atividade física, que é recomendado por todos da área de saúde. Nós temos a questão da meditação, né? Então, esses pilares são importantes para a saúde. Além do nosso conceito, que é a premissa básica do nosso programa, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, abrangendo a saúde no sentido de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doença. Então, hoje eu e Eda Brando, nós somos professores de educação física, profissionais também, né? As duas formações, né, Débora? E a gente está aqui para contar um pouco da nossa história, contribuição que a gente tem dado para a sociedade, para que as pessoas pratiquem a atividade física, porque o homem foi feito para fazer atividade física, né? Nós temos articulações para serem movimentadas, então a gente precisa fazer esse trabalho de educação. E a gente sabe que é um trabalho de extrema dificuldade. Eu posso apresentar Edelbrando Moraes Pires Filho, esse é o seu nome completo, e eu conheci Edelbrando numa fase, ele já devia ter seus 40 anos na educação física, muito. Não tinha isso tudo não, mas ele já estava há muito tempo batalhando na educação física, e especialmente na natação. Foi um momento assim difícil da minha vida que eu precisava buscar uma atividade física para contornar e tratar de alguns problemas que eu passava naquela época, né? Uma época de muito estresse, muito desemprego, em um período muito ruim. E foi com ele que eu cheguei para ele e disse assim: eu quero fazer a travessia Mar Grande de Salvador. Isso faltavam 6 meses. E, de repente, ele mandou eu aprender a nadar, me mandou para a escolinha. Eu fiquei, acho que, de 30 dias na escolinha, com as meninas com quem que trabalhavam com ele, as técnicas, as professoras, e depois cheguei para ele, prestei minha continência, disse: estou pronto. E aí o pau quebrou no treinamento. Eu estou citando isso porque foi um momento muito complicado de minha vida e que contribuiu muito para a minha saúde. E eu posso, mais para frente, tratar melhor dessa passagem. Então, para mim foi muito importante conhecê-lo, porque não foi só a atividade física, nós tivemos momentos sociais importantes na música, né, nos eventos sociais. Até não eram muito bem vistos pelas mulheres, mas a gente estava fazendo nosso trabalho. Eu espero que elas não assistam. Mas muita história. Muita história a gente tem pela frente. Aí, quantos anos tem, Débora, que a gente está nessa vida? Foi em 88. Começou em 88. 88, né? E foi justamente nesse período que eu sou administrador de empresas, fiz administração na Católica, que me chamou a atenção fazer educação física. Eu disse: Sim, eu vou fazer educação física para trabalhar com treinamento, ensinar, fazer alguma coisa nessa área quando eu me aposentar. E eu me lembro que eu disse isso ao professor Hélio Campos. Até hoje ele cita aqui essa história. Então, por isso eu tenho o maior prazer em estar aqui com o Edelbrando,
para tratar desse tema, porque ele deve ter muita história de muita gente que talvez precisasse de fazer a natação, né? Que muita gente procurava a natação por conta de asma, etc. Isso. E ele tem histórias para contar aí. Pronto, professor. Eu queria saber como é que você entrou na educação física. Eu já contei Você já contou a minha história. Ele contou uma belíssima de uma história. Eu vou também dar boa noite a vocês que estão nos assistindo. E essa trajetória, eu vou começar fazendo uma colocação que você fez e fazendo um reforço do que a gente faz. Em todos os nossos programas, você tem citado a Organização Mundial da Saúde, e fora do programa a gente conversa um pouco. Eu digo, olha, a Organização Mundial da Saúde ela é importante, ela é relevante para o mundo globalizado, mas nós temos as nossas particularidades. A Organização Mundial da Saúde, sei lá, num país como Suécia, que está considerado lá, é uma coisa. Na África, no Brasil, no lugar onde se tem fome, é uma outra situação. E tem uma coisa curiosa entre as coisas que nós dois fizemos na educação física. Você já lançou 2 livros. O segundo livro, como você gosta de falar, mais consistente, com mais pesquisa. Você se aprofundou mais naquilo que você queria fazer, que foi um trabalho com os idosos. Então, eu tenho usado como referência o seu trabalho. Eu tenho dito para você o tempo todo assim, vamos falar da Organização Mundial da Saúde no momento próprio. Mas eu entendo que nós dois temos no currículo da educação física, e você que publicou o seu trabalho, uma forma de falar do povo brasileiro, do povo baiano, particularmente do nordestino, com mais propriedade. Sim. Nos programas que sucederam, esse é o 11º episódio, se eu não me engano, você fala o tempo todo dos idosos que você pesquisou, da forma como eles foram pesquisados, e você cita uma passagem interessante. Você perguntou a X pessoas, 124. 124. Você tem saúde? Vocês têm saúde? Sim. Mesmo com comorbidades. Não importa se eles tinham ou não doença, mas estavam todos felizes e estavam se dizendo saudáveis. Agora, dentro das coisas que você citou, a felicidade, o bem-estar, você se encontrar consigo mesmo é uma forma de ter saúde também. Entre outras que você falou, a prática de atividade física, visitar um médico com regularidade, ter uma pessoa da área da nutrição que possa fazer uma interlocução com você. Tem um ditado que diz, diga o que você come, que eu digo quem você é. Então, tudo é importante para que a gente tenha uma coisa saudável. Na minha trajetória, eu entrei na natação em 73, entrei na educação física em 77. Quando nós nos conhecemos, eu estava no meu 11º ano de educação física. Ainda jovem, ainda procurando meu espaço e meu lugar, mas já tinha uma trajetória e já evoluía, porque quando eu comecei a dar aula de natação, que eu comecei em 79 a dar aula de natação, em 78 eu comecei a dar aula no Colégio 2 de Julho, uma passagem interessante, você citou Hélio Campos, e exatamente em 78, através de um colega do interior, lá de Quaraci, Antônio Clodoaldo, ele dava aula no 2 de Julho, ele falou assim, eu tenho como lhe apresentar o coordenador de educação física para ele arranjar um estágio. E o coordenador era Hélio. Quando nós fomos até Hélio Campos, ele tinha recém-entregue o cargo à professora Ivone Fuad. Ele me conduziu, me recomendou através do amigo, e aí eu fui trabalhar como professor estagiário no Colégio 2 de Julho, e o professor Acúcio, já falecido, foi o meu primeiro norteador. Foi quem me disse para que lado ia a educação física. Então, eu sempre fui grato a ele. Em vida eu fiz esse agradecimento em público,
reconheci a importância dele, o profissionalismo que ele sempre teve nas atitudes dele, e eu fui copiando os meus mestres da época para chegar até onde eu cheguei, estudando, procurando ser cumpridor, principalmente de horários. Eu sempre gostei de chegar no horário, de dar atenção para o aluno, entendendo que eu estava ensinando alguma coisa e ao mesmo tempo aprendendo alguma coisa. E quando nós nos encontramos, eu já tinha uma visão, não sei se romântica, de dualidade. Eu ouvia muito as pessoas que eu dava aula. Como era só nós dois sozinhos, então os meus ouvidos eram todos para você. E tudo que você falava era relevante para que eu preparasse, desse continuidade àquele trabalho periodizado que a gente fez, e você fez uma travessia e depois mais uma meia dúzia para frente, com sucesso. É como se fosse assim, ó, o ditado dizia, vamos sofrer no treino para você fazer uma travessia com conforto, mas aí eu posso lhe perguntar, porque a ideia era o seguinte: você não vai sofrer, você vai sofrer o suficiente para na hora que você estiver no mar, você ter encaixado dentro do seu ser que o cansaço fazia parte, você ia vencer aquilo, você ia ultrapassar alguns obstáculos, mas a ideia era não levar você à exaustão ou lhe machucar durante o treinamento. Essa preocupação eu tive, porque neste período que nós começamos a trabalhar, eu já estava treinando nadadores masters. E a ideia era, o nadador master ele tem que se divertir, ele tem que curtir a vida, ele vai treinar, porque ele vai se submeter às competições, tanto de piscina como de mar. Sim. Mas eu vou trabalhar para que eles não visitem o departamento médico. E, basicamente, eu nem me lembro quem foi que eu machuquei para que parasse de treinar, para se tratar. Você que jogou futebol e que acompanha futebol, o futebol profissional jogado em campo para essas divisões A, B, C e D, vira e mexe tem um atleta contundido no departamento médico, 60 dias, 30 dias, tem gente que fica um ano no estaleiro e volta, porque a intensidade do trabalho, a intensidade do jogo é muito alta e as pessoas se machucam. Aí vem uma interrogação que a gente pode deixar um pouco mais para frente. O treinamento de alto rendimento e a competição em alta intensidade, ela é boa para a saúde? Uma interrogação. Para se machucar o tempo todo, e principalmente aqueles que deixam de treinar e ficam obesos. Então essa é uma discussão interessante para a gente pensar mais lá na frente. Então a minha trajetória foi natação como aluno, a educação física. Quando eu fiz a educação física eu já tinha uma identidade com a natação. O professor Sérgio Silva tinha sido meu professor em 73, encontrei ele na faculdade e ele me levou para trabalhar no Clube Português e na Vila Olímpica, e de lá para cá já são 45 anos de educação física e eu venho envolvido e ligado diretamente com essa especialização em natação. Entendi. Mas você sabe qual é a grande diferença que eu vejo em você, que eu sempre vi, em relação a todos os outros treinadores que eu conheci? Eu falo isso porque você sabe que eu, como presidente da federação, eu tive uma relação próxima com os treinadores de natação. Exato. Como presidente da Associação dos Empregados da Copend também, que era um clube filiado à federação. E você tem uma característica diferente, Adelbrando, porque o problema do professor de educação física é que ele não vê, em primeiro lugar, a palavra educação. Essa, para mim, é a grande diferença. Tá certo? Então, não adianta você intensificar o treinamento sem se preocupar com o indivíduo, com a pessoa, com o ser humano que está ali. Então, geralmente, o tratamento que eu vejo, inclusive a crianças, é de pessoas que têm que treinar e competir.
E não é por aí. Você me ouviu várias vezes, eu percebi, porque eu percebia você conversar com as pessoas. Você está assim, assado, tá, não, treino hoje não, vá, treino, faça aí um treino. E aí você prescrevia o treinamento de acordo com a condição que o atleta estava naquele momento. Porque o atleta é mais atleta, sistematiza o treinamento, é atleta, periodiza, acabou. Uma coisa curiosa, era e assim, a outra... o treino estava pronto. Quando eu enxergava a situação, eu modificava de acordo com o momento. Lógico, e é óbvio, é isso que tem que fazer. Inclusive, isso em todas as áreas da vida da gente, em todas as áreas, profissionalmente falando. Tem que ser assim. Todos os profissionais são educadores. Se o gerente não tiver essa visão da educação, ele não vai ser um bom gerente. Ele vai lidar com as pessoas de forma diferente. Como eu já vi na minha vida profissional, como gestor por muito tempo, de várias empresas, o gerente se incomodar mais com o cidadão que atrasou porque ficou doente do que com o cidadão que atrasou porque estava correndo, estava fazendo uma atividade física qualquer. Então é muito diferente. A outra característica que me chamou a atenção em você é que você nunca... Você lembra de Cláudio Coutinho? Muito bem, claro. Cláudio Coutinho nunca jogou futebol. Exato. E foi um dos melhores preparadores físicos e técnicos que nós tivemos. Ele, juntamente com Parreira, eram preparadores físicos na Copa de 70 e o Brasil teve a melhor preparação física daquela Copa. Depois daquela Copa, eles foram ser treinadores e todos dois foram bem sucedidos. Pois é, você não foi campeão de natação, não, de nada, foi campeão baiano, brasileiro. Não. Pois é. Então, eu nadei na escolinha e fiquei nadando. Pois depois então, eu fui essa é uma prova que, para mim, você não sabia que eu tinha esse pensamento que eu pensava a seu respeito, talvez hoje. Eu acho que eu nunca revelei para você. Mas eu via isso, eu digo, pô, esse cara nunca nadou, não foi campeão de nada. E tem um sucesso que tem. Porque o problema não é só técnico. Porque técnico, eu conheço muitos técnicos bons, mas apenas técnico. De gritar com a criança, com o adolescente, de fazer escândalo na piscina. Eu vi várias vezes isso e eu não vou citar nomes porque não me interessa e eu não quero criar nenhum tipo de polêmica nesse sentido, mas que não tem sentido nenhum. Mas a televisão mostra, quando o técnico está na beira do campo, o quanto que ele xinga, que os microfones ficam abertos da forma. É parecido também nas outras modalidades, talvez... Não com aqueles palavrões. É bem por aí, mas eu já vejo o futebol de uma outra forma, porque o futebol ganhou o mundo e o futebol... Ontem eu estava assistindo um jogo, Bahia e Chapecoense. Eu vi um jogador, parecia que ele estava dando um mergulho no outro. Eu digo, acabou o futebol. Eu posso citar o exemplo que aquele cara fez Neymar na Copa aqui no Brasil. Sim. Então, eu assisto futebol, mas é muito difícil você assistir um futebol com qualidade. Eu não estou falando de técnica como da lentidão que era em 70. Não estou falando disso, não. Estou falando de qualidade técnica, de respeito à vida humana. O cara chuta o outro e levanta o braço, como se nada tivesse feito. Eu acho isso um absurdo. Então, essas coisas que fazem a diferença no profissional. Então, é isso que eu penso de você. Assim. E você, vamos dizer assim, me inspirou, porque eu tive um contato com a educação física, eu tenho desde de menino, né? Desde garoto lá no João Florencio. Não tive boas referências de professores quando eu estudava. Porque eu me lembro que o professor... Na época ninguém era formado, né? Também tem essa vantagem. Tinham os sargentos, né? Era. Tinham os professores, não me lembro se Florencio formou, mas eu estou citando o nome dele aqui, mas eu me lembro que o professor chutava a bola para a gente correr ao redor da quadra, o professor chutava a bola para a gente saltar, pular, se livrar da bola, coisa parecida. Então isso é educar para a violência, isso não é educar
o cidadão. E ainda tem uma ligação do esporte muito forte com a cidadania, com o dever, com o direito, com a disciplina, que isso faz parte da vida da gente, né? Então, por isso que é importante a gente colocar a criança e escolher bem o professor que está ministrando as aulas para aquelas crianças, porque dali ela vai ter uma referência importante. Então, é por isso que a gente já está falando da saúde aí infantil, né? Da questão da educação física para a criança, que é uma coisa extremamente importante, né? O papel do professor de educação física na escola secundária, no ensino médio, o que for, é extremamente importante. Agora, é preciso que isso seja feito de uma forma voltada para a educação e não para o sofrimento. Tá certo? Então, Alberto, tem uma coisa curiosa, você está buscando coisas lá do passado, principalmente do meu início de carreira. Eu me lembro que no final dos anos 70 para começo dos anos 80, eu ficava com aquela inquietude dentro de mim, e os alunos jovens, todos tinham idade próxima a 12 anos, para menos até 7, para mais até 16 talvez, eram todos jovens, eram crianças e início da adolescência. E eles ficavam angustiados e queriam falar. E percebendo isso, eu era jovem também, considerando a época, eu estava com 21, 22, 23 anos de idade. Eu resolvi, 79, 80, 81, pegar tinha um dia de segunda-feira, eram 2 horas de treino, um exemplo. A primeira hora, o treino era um treino invisível, vamos dizer assim, todo mundo falava na época. Sentava todo mundo na borda da piscina e ali a gente conversava. A conversa era mais para eu ouvir eles do que eles me ouvirem. E aí eu ouvia coisas assim, olha, nós queremos no fim de semana, nós mesmos se reunimos e comer uma pizza, um exemplo. Sim. Aí eu dizia, qual é o problema? Vamos conduzir para que vocês se reúnam no domingo e comam a pizza. Agora, quando você comer a pizza, eu vou ter que administrar o trabalho de vocês durante a semana, porque se vocês ficarem comendo muita pizza e não gastar essa pizza aí, quem sabe vai ficar gordinho. Aí a gente entrava numa conversa. Bom, o resultado é que mentalmente eles ficaram fortes. E eu percebi isso nos resultados das competições. Eu não fui um atleta de competição e nunca ganhei competição nenhuma, mas a nossa equipe, que nós éramos uma equipe, o professor Sérgio era o coordenador da equipe, nós somos campeões e fizemos muitos campeões. Nossa. Necessariamente eu não precisei ser campeão de nada. Não, exatamente. Certo? E aí nós conduzimos aquilo. Na época, os pais diziam assim, olha, lá vai o psicólogo. Toda segunda-feira eu já sabia que tinha um cantinho. O psicólogo era você? O psicólogo era eu. Então, isso, eu estou falando de 42, 43 anos atrás, e eu fazia isso. Agora, me pergunte, eu fazia isso com uma consciência que eu tenho hoje? Não, mas eu fazia. Era meio que instintivo, e eu fazia, e era diferente do que eu via na época. Era diferente, é como você está dizendo, era muito treino, era na borda da piscina apertando todo mundo, mas eu dava esse outro lado. Então, em cima desse critério, eu comecei a fazer isso com mais frequência, e quando nós nos conhecemos, eu já estava com um tempo, já tinha uns 10 anos fazendo isso. Então, isso me deu uma tranquilidade para que eu pudesse, inclusive com os nadadores masters, ouvir cada um, porque ouvir criança é uma coisa, e você ouvir o adulto. O idoso. Era, e eu ouvia, e nós tínhamos atletas idosos, e eu ouvia todo mundo. Às vezes acabava o treino, ficava ali sentado naquele vão ali da Eco, ouvindo todo mundo, tinha gente que nem ia embora, para esperar, para a gente bater papo, e aquilo motivou. Nós tivemos uma equipe gigantesca, nós somos campeões por vários anos, de gente ganhando prova de travessia,
eu assumi na época a presidência da Associação dos Nadadores Masters e tivemos a felicidade de sair da Bahia, que não era uma coisa normal, e ganhamos 2 campeonatos brasileiros fora da Bahia. Então, isso tudo era envolvendo as pessoas. Claro. Eu ouvia as pessoas. Ouvir era como se fosse um ponto de referência para aquilo que eu ia fazer com elas, as próprias pessoas. Sim. As pessoas tinham expectativas e o hábito era de não ouvir. É como se fosse assim, ó, o técnico, o professor, mando eu, obedece quem tem juízo. Necessariamente não era assim, eu estou dando um exemplo para poder a gente pegar o gancho do que eu fazia, que eu achava que era interessante. Sim. Quando você fala em educação, e nós conversamos fora aqui do programa sobre educação, eu acho que cabe a gente construir um passo a passo, eu falando um pouco e você falando um pouco, da importância da educação. Olha, se saúde é um contexto que você já colocou, olha, alimentação é uma coisa importantíssima na primeira infância para que a pessoa tenha saúde física e mental. Uma criança que passa fome, e ela passa fome até os 7 anos, até para ela ir para a escola e aprender, ela tem dificuldade de fazer isso. Ou seja, o que é saúde? Todo mundo se alimentar. Vamos pensar no Brasil. Hoje no Brasil tem gente passando fome ainda. Então como é que você vai pegar uma criança, por exemplo, de 4 anos na pré-escola, para você iniciar um trabalho de atividade física, essa criança com fome? Sem energia. Então, o professor, né, o profissional da educação física, que é professor atuando na ponta, ele tem que ter esse cuidado. A visão dele para essa criança tem que ser uma coisa diferenciada. A criança já era para vir alimentada de casa, mas a escola dá alimentação e tem criança que só vai para a escola para se alimentar. Aí ela também não quer estudar, aí vai e volta. Você vai conversar com um pai da periferia que nunca estudou, na cabeça dele a educação não tem um plano de prioridade. O plano de prioridade está com segurança, com saúde e com trabalho, e a criança, se vacilar, vai trabalhar com 4 anos de idade, com 7 anos de idade, com 10 anos de idade, que a nossa Constituição diz que não é para ter trabalho infantil, seguramente até a criança completar os 12 anos, ela tem que viver a infância dela, e lá para frente, que antigamente o trabalho do menor aprendiz era 13, 14 anos, e já está começando de 16, quer dizer, as coisas estão mudando lentamente, mas estão mudando. Em cima disso, como fazer para que a criança tenha um trabalho na parte de educação física, na parte dos exercícios físicos, para até que ela descubra o esporte e que ela seja revelada naquela modalidade que ela é melhor? É que todas as crianças fossem para a escola, que a escola tivesse qualidade, fosse gratuita, porque na Constituição é direito do povo, é dever do Estado dar educação de qualidade, os profissionais terem a qualificação necessária para fazer isso, aí nós teríamos um Brasil com uma qualidade no esporte, uma qualidade de vida interessante. Eu acho que dentro daquilo que a gente conversa, da Organização Mundial da Saúde e do que você fez, a gente tem condições tranquilamente de conversar sobre essa trajetória e a educação entrando casada com a educação física e o caminho da criança até chegar ali na faculdade ser tipo um high school, né, como se fala nos Estados Unidos, um caminho interessante, todo mundo na escola e todo mundo praticando esporte. E ali você vai identificando com jeito, com calma, o menino dizendo do que é que gosta, e você vai vendo que você tem condições de revelar. Um caso interessante é o de Joaquim Cruz, que era jogador de basquete, o sonho dele era jogar na seleção e ser jogador de basquete, e um belo dia botaram ele na pista para correr, ele correu muito melhor do que jogar basquete, o técnico dele disse que ia tirar ele do basquete para ele correr, ele ficou meio que de muxoxo, e o resultado todo mundo conhece. Entendeu? Então, eu acho que perpassa por aí, um pouco nisso que a gente está conversando, e nós conversamos isso um pouco recentemente. Então, essa questão da Organização Mundial de Saúde, que eu cito sempre, ela é um conceito global, né? Não é um conceito que caracteriza a África, nem o Brasil e nem a Europa. Né? Então, quando a gente parte de uma organização mundial, a gente está falando disso. Cada país, cada região tem as suas características, seus pormenores e seus problemas sociais
muito sérios. Problemas mentais, muito sérios. Físicos também. Então, você imagina, nós vivemos num país onde, se não me engano, tem 30 milhões, 40 milhões na linha da pobreza. Isso. Mais de 20 milhões passando fome, não tem o que comer. Dezembro do ano passado, 100 milhões estavam em insegurança alimentar. São Pois 100 é, milhões. são informações que a gente tem na mídia. Então, como é que nós queremos... Joaquim Cruz é um fato inédito, Foi né? um. Assim como outros aí que contam histórias, jogador de futebol, etc. Uhum. Então, a gente não pode, a gente tem que compreender essa situação, que é a situação atual do país. A gente fica muito preocupado com essas questões das políticas públicas, né? Que a gente percebe que as políticas públicas é o ideal, né? Quando você faz políticas públicas, você faz aquilo que é o melhor, que é o que você quer. Isso. Mas até chegar a concretizar é muito difícil, né? É muito difícil, a gente sabe das dificuldades do país socialmente, economicamente e muito mais politicamente. Então, é politicamente que eu estou falando de gestão. Então, a gente tem essas dificuldades. Eu tive a oportunidade de ensinar numa escola. Para mim foi uma experiência fantástica. Uma amiga minha me chamou para dar aula de educação física lá. Eu disse a ela, a primeira coisa que eu quero é o perfil de saúde dos alunos. Ah, não tem, então vamos fazer. Aí tive que fazer um trabalho de entrevista com os alunos para saber se eles se alimentavam, medir índice de massa corporal, para ter um perfil dos alunos. Então, isso eu estou dando como exemplo que todos os professores de ensino médio deveriam fazer. E para responder essa pergunta que você está, esse questionamento que você fez. Depois que eu fiz isso, que eu identifiquei um problema sério que as crianças tinham, que é sair de casa sem se alimentar para fazer atividade. A gente não está falando de atividade física, não. Atividade mental também requer alimentação. Uhum. E aí, eu percebi que eu precisava fazer uma reunião com os pais. E nós fizemos uma reunião com os pais. E aí constatei uma série de outras coisas, como, por exemplo, a criança não quer se alimentar de manhã. Não sinto vontade, meu pai, minha mãe, vamos embora. E vai para a escola sem se alimentar. Então, a gente tem dois problemas. Tem os que não querem, tem os que têm e não querem, e tem os que não têm. E aí o professor de educação física, concordo plenamente com você, ele tem que ter cuidado para poder não estar submetendo essas crianças a um gasto energético muito grande, desnecessário e sem condições de responder fisiologicamente aos exercícios, às atividades. Mas a criança precisa brincar. Sim. Aí vem a criatividade do professor. Então, como essa escola era uma escola de classe média baixa, então o pessoal tinha recursos e tal, então nós fizemos várias atividades. O cara pensa que a atividade física é só fazer, aqui o professor de educação física, só para fazer atividade de movimento. Uhum. Né? Você tem jogos, você tem várias formas de recreação, você tem várias formas de fazer a criança se movimentar sem precisar necessariamente estar gastando tanta energia que ela não tem. Então, essa é uma experiência que a gente teve e que para mim foi muito boa. Eu só tive essa também. Não quis mais porque eu não tinha muita habilidade para lidar com os meninos, porque era uma perturbação dos infernos. Você não pode imaginar os meninos de 13, 14 anos metendo a mão na cabeça do outro, fazendo, e a gente tinha que fazer um monte de coisa para poder contornar essa situação. Você está dando risada porque... Precisa ter habilidade. Você está dando risada porque você já deve ter passado muito por isso. Passei. Então, esse é um exemplo. E aí começa a questão da saúde, da atividade física. O menino, a criança, é por isso que a gente está falando, e eu acho importante a gente estar trazendo isso, porque não adianta a gente estar falando, fulano tem saúde porque faz atividade física. A gente está falando da origem. Sim. A gente está falando de onde começa tudo. É justamente na família, na escola. Contato que ele tem com os educadores, que são os pais e os professores que ele tem na escola. E a gente vê na escola também uma separação muito grande entre as disciplinas,
eu não percebo uma integração, Sim. né, de uma com outra. Você pode fazer geografia na atividade física, no exercício, Sim, você pode fazer, brincar de história, você pode brincar de várias em coisas. tudo, claro. Então é preciso que haja uma criatividade muito grande dos professores, um comprometimento, né, um envolvimento, né, um comprometimento. Eu acho que mais forte é o comprometimento do que o envolvimento. Né? Tem a história da carne de porco. O porco está envolvido no sanduíche, é o comprometido do sanduíche. Então a gente tem, Dobrando, que está ligado nessa questão da criança. Isso é muito importante. A criança que cresce sem gostar de fazer atividade física, que dói, que é ruim, não vai ter o sucesso de um dia você ter ele no esporte. A coisa tem que ser prazerosa. Tem uma coisa que Isso. nós conversamos e que eu acho assim super interessante para que a gente coloque como se fosse um tema para quem está ouvindo começar a despertar para o tema. A gente fala assim, a base de tudo é a família. Mas você falou assim, 30 milhões na extrema pobreza, 20 milhões passando fome, 100 milhões com insegurança alimentar. Aí quando você vai ver a quantidade de gente no Brasil, vamos dizer assim, vivendo mal e passando fome, é muito grande. Como é que uma família com um pai e uma mãe que nunca estudou, que não tem noção nenhuma de educação e que acha que a educação não serve para nada. Educação escolar. Educação escolar. Ela acha que educação e educação escolar não serve para nada. E a educação que ele dá em casa é uma coisa... Bom, aí eu posso dizer um tanto porque eu já andei pelo meio da rua, por aí andando. Pelo meio da rua. Pelo meio da rua. Eu também andei andando pelas vielas e vendo de perto o que é que um pai que passa fome, que vai até o lixo e come o lixo, ele passa para o filho. Nada, simplesmente nada. Como é que ele vai construir dentro da família dele isto? Não vai. Então, assim, na nossa conversa, você perguntou assim, existe um norte para começar? Bom, tem um norte que é feito aí nos países que avançaram, fazendo revolução através da educação. Todo mundo fala no Brasil que é super importante, educação e saúde. Mas se você olhar como são conduzidos educação e saúde no Brasil, deixa a desejar. Avançamos, mas como é o avanço? Esse avanço eu entendo que seja assim, se você tem uma geração por nascer, os profissionais que vão cuidar da educação, eles poderiam passar por um período de reciclagem para que eles entendessem o que é que eles iriam fazer e formar uma geração. Uma geração formada, aí vamos voltar para a Organização Mundial da Saúde, uma geração são 25 anos. É você pegar um menino que nasceu e deixar ele com 25 anos formado lá na ponta para que ele pense para frente. Aí essa família, com essas crianças numa casa desse jeito, eles não vão querer ter 14 filhos, eles não vão achar que a educação não presta, educação curricular escolar não presta, eles vão, na realidade, dar uma outra condução. Isso é saúde. E a educação física entra nesse contexto como uma potencializadora da saúde a partir do momento que você fez no seu discurso inicial. Nós nascemos para mexer as nossas articulações e para se movimentar. Chico Pitanga esteve aqui recentemente e falou uma coisa que talvez nem todos percebessem, mas do simples fato, e ele fez demonstrando aqui. Ele chegou aqui, levantou. Isso aqui é uma atividade física. Para eu manter o meu corpo aqui em pé, eu estou gastando energia. E se eu fizer isso a cada 1 hora, por um tempo, que eu ainda não sei se são 5, 10 ou 15 minutos, isso já está provado que faz bem para a saúde. Agora imagine você conduzir a criança e o adolescente, até mesmo o adulto e o idoso, para movimentos que você entenda que não vai prejudicá-lo de forma nenhuma. Marcelo Afonso esteve aqui e disse outra coisa importante.
Quando você começa uma atividade com um cliente seu, um aluno seu, depois de um tempo, aí o profissional é responsável por isso. Ele vai orientar aquela pessoa para que a pessoa reproduza os exercícios de forma correta. E ele percebendo essa segurança, a presença dele não é obrigatória o tempo todo. Não é ele pode ficar à distância e conduzir o trabalho. Para isso, o profissional, no nosso caso, profissionais da educação física, temos que chegar ali e saber fazer por onde essa pessoa aprender. Ela tem que entender como é que eu vou fazer cada movimento. E esses movimentos vão tranquilamente fazer com que ele ganhe. Aí sim, a família que entender isso vai conduzir os seus filhos para a atividade física, para a saúde correta, vai pensar na alimentação, mas para isso todo mundo tem que ter um equilíbrio de vida. Sim. A desigualdade tem que diminuir, essa pobreza extrema tem que acabar, e nós não precisamos ter no Brasil, tão rico como todo mundo fala, gente passando fome e não tendo onde morar. Então, o princípio básico seria: tem que ter uma casa, vestimenta, direito de ir e vir, alimentação, transporte, trabalho. Agora, como é que eu vou ter trabalho para todo mundo e a maioria dos brasileiros não são formados em nada? Quer dizer, não tem um curso superior com uma formação específica. Aí você pergunta para uma pessoa que não formou, você faz o quê? Serviços gerais. Ele é de tudo e não sabe nada. Não sabe nada. Entendeu? Então, isso são coisas que a gente tem que debater, porque tem uma coisa importante no que você falou. A política, os políticos, as coisas, isso tudo tem que se encaixar. E o cidadão, ele tem que aprender a pelo menos entender o que é uma política pública. No Brasil só temos 2 políticas públicas com dinheiro obrigatório: educação e saúde. O resto fica por conta da cabeça do gestor. Olha, um estado cuida mais do meio ambiente, o outro estado cuida mais do esporte, depende da cabeça de quem está gerenciando aquilo ali. Nós temos 3 conferências nacionais da educação física e do esporte. Um em 2004, um em 2006 e um em 2010. Lá dentro tem conteúdos interessantíssimos e tem um resultado assim: para o município, 1% da arrecadação, o Estado 1,5% e o governo federal 2%. Isso já seria uma infinidade de dinheiro que nós não temos para dar qualidade de vida através da atividade física e dos exercícios prescritos pelos profissionais de educação física. Esse dinheiro nunca apareceu, nunca avançou. Nós, da educação física e do esporte, nunca pressionamos o governo para que isso se tornasse lei. E veja bem, é um ponto negativo para o que nós estamos conversando. Então, aqui brincando, nós já falamos de um monte de coisas engajadas com a política, com o comportamento do brasileiro, como é que ele vai reivindicar, o que é cobrança, o que é pressão. Eu tenho direito a quê, finalmente? Já que todo mundo paga tributo e esse tributo não volta do jeito que deveria voltar. Aí, se você pega o seu celular e abre ali na palma da sua mão, você vai ver que na Europa já existem países que o tributo volta para o povo como benefício. E todos se utilizam daquilo. Você que viajou, você saiu do Brasil e foi para a Europa, você viu uma forma de vida diferente. Muito diferente. Bom, você pode até contar o que você viu que lhe chamou a atenção. Eu tenho uma forma de viajar talvez diferente de algumas pessoas. Por exemplo, eu viajo para conhecer o povo, as pessoas. Eu faço questão de conversar com as pessoas. Compreender como é que elas vivem ali naquela região. Eu tive a oportunidade de sair da Alemanha, uma cidade chamada Danort, e fui até Mestre, na Itália. E eu fui conhecendo a história, né? Segunda Guerra Mundial, a influência de Hitler naquele povo. Por exemplo, o norte da Itália é um povo italiano-alemão. Tem as lojas lá, eu vi em alemão e em italiano. Então, na mesma época tinha Mussolini e Hitler. Então a gente conhece a educação do povo fazendo viagem com esse foco.
Eu não, castelo, para mim os castelos todos iguais. Eu não queria ver castelo. Não ali entrar naquele castelo para ver o quê? Eu vi um castelo, dois, tá bom, não preciso ver mais castelo. Igrejas são bem próximas. Eu tive lá em Veneza, conheci uma igreja lá famosa. Mas o importante é a população, o nível de relação com as pessoas é totalmente diferente. Então eu conheci um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é a Alemanha. Né? Conheci a Inglaterra E como também. foi que você enxergou a saúde desse povo? Aí quem está falando em saúde. Aí tem uma particularidade importantíssima que eu vi lá, é o seguinte: o cigarro. Eu nunca vi tanta baga de cigarro. Você lembra de baga? Sim, Eu me falei lembro. baga de cigarro. Eu nunca vi tanta baga de Me dê cigarro a segunda, na minha quero uma vida baga. do que eu vi em Munique. Sim. A cada 10 centímetros tinha baga de cigarro na rua. Então, a gente fala da questão da educação, mas esse é um ponto importante que a gente... A gente tem uma visão assim de uma população assim muito educada, muito... A gente tem algumas dificuldades. Eu não sei porque são brasileiros ou estrangeiros, sei lá, na terra deles. E eu tive a oportunidade de ser maltratado e de ser muito bem tratado. Então, isso você vai ver em todo o mundo. Então, eu posso falar... Até mesmo no Brasil, quando você muda de região. Quando você vê, com certeza. Eu mudei aqui para o Centro-Oeste, a diferença é muito grande. Saindo daqui da região Bahia, Rio e Centro-Oeste, é muito diferente. Eu fui muito melhor tratado lá do que o turista é tratado aqui. Mas isso é só para a gente falar da questão da saúde, é diferente. Então a gente vê os pormenores de uma forma assim, vê as pessoas, por exemplo, a bebida alcoólica é a rodo. Na Alemanha, você Oktober, aquele negócio ali Oktober, McDonald's. Eu tive nos Estados Unidos, lá em Colorado Springs. Eu tive que comer, porque não tinha. O café da manhã do hotel vinha uma batata frita dentro de um pratinho lá cheio de óleo e um café no centro, assim. Um negócio esquisito. Então, a alimentação, a gente está sabendo disso, e tem muito obeso lá nos Estados Unidos, tem. É uma questão da obesidade, então é muito relativo, né? Infelizmente aqui, quem move o mundo, infelizmente ou felizmente, é a economia. É a economia. Se não tiver uma economia boa, amigo, você não vai ter um povo desenvolvido socialmente, você não vai ter uma boa educação. E você fala do McDonald's, exatamente, se aquilo vai engordar, o que importa é o comércio. O que importa é vender. É vender. O que ele quer ali é vender. Então, a economia está presente em todos os fatores que a gente falar aqui. Sim. A economia está muito presente. Se você tem uma condição econômica boa, você vai ter uma condição educacional melhor. Né? Mas mesmo assim a gente enfrenta alguns problemas relacionados com a saúde, mas a saúde é melhor. Tanto que em países desenvolvidos, o idoso, a partir de 65 anos, o idoso em países subdesenvolvidos, a partir de 60. Então, a diferença está aí em questão da longevidade também. Também. Né? Você tem pessoas longevas em países mais desenvolvidos do que... Você tem no Brasil hoje 76 anos como média de idade, mas quando você vai para o norte é menos, quando você vai para o sul, sudeste, é um tanto mais acima. E quando você compara o Brasil, por exemplo, com o Japão, que todo mundo gosta de comparar, o japonês está ficando muito mais velho. A quantidade de pessoas com 100 anos no Japão é muito maior. Já está muito maior do que aqui. E quando você vai... Eu estou falando do Japão agora, que não tinha colocado. Para quem já foi no Japão, que teve a experiência, tem uma sensação de limpeza. O povo lá limpa tudo. Quando o japonês veio aqui para a Copa do Mundo, que todo mundo viu, eles limpando tudo,
Catando tudo, eles entravam no campo com os saquinhos na mão, então é uma característica deles. E eu ouvi um videozinho mostrando assim, ó, a criança quando ele vai para a escola, ele aprende ele próprio a limpar a escola, ele limpa a escola. E ele limpa a escola junto com os professores, com o pessoal da limpeza, com os diretores, todo mundo bota a mão no pesado. Independente de pandemia, no Japão. Independente de pandemia, o japonês, quando ele sai da casa dele para entrar na escola, ele não entra na escola com o sapato dele, sempre. Ele entra com outro sapato. E não tem nada a ver com pandemia, já é da cultura. Aí o que é que eles fazem lá? Eles lavam a mão para entrar no sanitário e lavam a mão para sair. Só isso são 2 vezes. Então são coisas que estão já na cultura deles ali. Cultural. É cultural. Aí essa cultura é ruim, eu não vejo como ruim. Se você ensinar, aprende em qualquer canto do mundo. Vai levar quanto tempo? Leva 1000 anos, mas tem que começar. Mas a pandemia ajudou. Eu vou lavar as mãos. Pois aqui. Agora, com álcool, se você vê, a pergunta é assim, ó. Tudo que vai se fazer no Brasil para melhorar leva muito tempo. Certo? Então, se leva muito tempo, a ideia é assim, ó, vai levar quanto tempo? 25 anos, 50 anos, mas demora muito e não começa. O nosso problema maior é não começar. Agora, se começar e tiver continuidade, eu acho que a gente não vai ver, por conta da idade, mas a gente vai ver o começo e vai saber que vai dar certo. Eu acho que esse papo aqui, Alberto, está despertando, tanto em mim e você, em quem está ouvindo, o pensamento. A gente tem que pensar. As pessoas têm que pensar. Qual é a mensagem que a gente está passando? Agora, pensar e agir. Agir é importante. Mas se a gente conseguir passar a mensagem que a gente gostaria, que na minha opinião é dizer o seguinte: a saúde infantil depende da educação. Sim. E a educação precisa de recursos. Que tem, né? Você falou. Né? A questão de você ter uma família pobre e vai educar como? Então você precisa de recursos. E a necessidade muito grande da gente estar preocupado com essas crianças. Com essas crianças não vai dar tempo a gente falar, que vão ser os idosos de amanhã. Sim. Né? Que vão estar com saúde. Existe uma previsão de que daqui a 50 anos as crianças de hoje estejam com uma longevidade próxima dos 100 anos. Exatamente. E para isso... Já disseram que as crianças que vão viver 120 anos já nasceram, já estão por aqui. Sim, isso. Mas para isso... a gente precisa saber como essas crianças vão chegar. Esse é um papo para nós marcarmos com esse tema. Com esse tema. A questão da saúde do idoso. Como lidar com essas questões? Eu já falei aqui, minha mãe viveu 95 anos, só que viveu 10, 15 anos numa cadeira de roda. Então, a gente precisa estar preparado para dar essa educação, para que o idoso consiga chegar com autonomia. Mais inteiro, mas com mais autonomia. Com capacidade funcional, com mais autonomia, até quando der. Aí tem que porque ter uma a gente coisa, não sabe que não vai ser... Olha, nós conversamos, e você sabe, porque eu já lhe falei, eu abracei uma comunidade, e a quantidade de pessoas da comunidade que eu abracei, que nós demos a oportunidade para que as crianças estudassem, chegassem à faculdade, chegassem a formar, mudou o perfil dessas pessoas. Isso é saúde. Isso também é um papo, não para agora, para um outro momento, para a gente destrinchar o que é que foi feito, de que forma foi feito. E foi esporte, o pano de fundo disso aí tudo. Foi com esporte. Trouxemos eles para natação, aí o mote foi natação com educação, e de repente a gente começou a ver os meninos estudando, crescendo, entrando na faculdade, e isso... Esse é um tema importante para nós trazermos para esse podcast, porque essa questão da criança competir
e a criança fazer esporte como lazer. Uhum. Isso é visão. Sim. Não é que você vá. Eu quero que meu filho faça competição. Também. Mas não morra porque perdeu. Uhum. E o pai e a mãe não fiquem puxando a orelha do menino, porque em vez de fazer 25 segundos, fez 25 segundos e um centésimo. Pois é. E eu já vi isso várias vezes. Então, eu já vi mais do que você. Muito mais, com certeza. A experiência que você tem lá de beira de piscina é muito mais. Então, nas considerações finais. Considerações finais. O papo foi muito interessante. Eu espero que você que ouviu esse bate-papo se manifeste. Faça alguma coisa no sentido de avançar, você com você mesmo, aí com a sua comunidade. E não esqueça, hein, dar o seu joinha, se inscrever, porque vai ajudar a gente a levar mais mensagem para você. Então toca no sininho que acho que a gente vai estar presente com vocês levando mais novidades. Boa noite a todos, eu agradeço também a sua presença, esse bate-papo nosso importante, e sempre que a gente pode, a gente está falando sobre essa questão da saúde, da importância de alguns pontos, alguns pilares que contribuam e que façam você refletir para que possa se cuidar mais e melhor. Boa noite. Boa noite.